sujeito à distribuição. Falso ou verdadeiro? Vamos lá? De novo, voltei. Voltamos. Segundo o Código de Processo Civil, todo processo está sujeito à distribuição. Falso. Segundo o provimento 61, todo processo está sujeito à distribuição. Positivo. Operante. Primeiro vamos ao Código de Processo Civil, senhores. Artigo 252, se a mente não masca. E mascou. É o 251. Isso aqui é, insisto, o glorioso Código de Processo Civil, artigo 251. Todos os processos estão sujeitos a registro segundo o Código de Processo Civil. Mas nem todo estaria sujeito à distribuição, porque só deveriam ser distribuídos onde houver mais de um juiz ou mais de um escrivão. O que o Código de Processo Civil pensa? Registrar tem que registrar todo, porque o registro é o ato de controle, não é isso? Da entrada daquele processo dentro do aparato jurisdicional do Estado. Mas a distribuição não. A distribuição pressupõe que numa comarca tenha mais de um juiz, para a gente fazer a distribuição, inclusive por sorteio, ou até mesmo mais de um escrivão. Porque eu teria uma única vara, mas primeira e segunda secretaria, não é isso? Atendendo administrativamente a um único juízo. Então, dentro dessa concepção, segundo o Código de Processo Civil, todo processo está sujeito a registro. Segundo o Código de Processo Civil, nem todo processo estaria sujeito a distribuição. Vão para o comparativo provimento 61. Julgou, fui agora ao provimento 61. Para efeito de controle e registro, todos os feitos, inclusive aqueles de vara única ou privativa. O que seria uma vara privativa, senhores? Numa comarca teriam 3 varas. Uma delas para família e sucessões. Então não teria distribuição, porque seria uma vara, só vai para essa, não é isso? Para essa especialização. Não interessa. 109 julgou de novo com fé. Para efeito de controle e registro, todos os feitos, segundo o provimento 61, inclusive os de vara única ou privativa, serão distribuídos e cadastrados no SISCOM. Sabe por quê? O SISCOM lê, na verdade, um ato. Quando eu fui ao 251, eu pensei em 2 atos. Um ato de registro, outro de distribuição. No sistema de controle, no SISCOM, é um ato. Ao mesmo tempo em que eu estou fazendo a distribuição, eu já estou fazendo o registro. Então, eu não chamo ele de registro, eu chamo ele de distribuição na estrutura informatizada do tribunal. Exato. Você não vai fazer 2 atos, cara. Você faz um só. Então, por isso, qualquer lugar, mesmo que seja comarca de vara única, vai existir o ato de distribuição, que já é o próprio ato de registro em si. E aí, nas comarcas, onde a gente teria mais de uma vara, ao fazer a distribuição, você já faz a distribuição, já está fazendo o registro, tudo de uma vez. Sacaram a ideia do 109 do provimento, senhores? Joguei nele de novo para a gente ir em continuidade, com toda a atenção e carinho do mundo. Para efeito de controle e de registro. Todos os feitos, inclusive os de vara única ou privativa, serão distribuídos e cadastrados no SISCOM. Parágrafo 1º. A distribuição atenderá aos critérios de proporcionalidade, igualdade e aleatoriedade. Vou ao Código de Processo Civil, artigo 252, fala: será alternada a distribuição entre juízes e escrivães, obedecendo a rigorosa igualdade. Senhores, é basicamente a mesma coisa, só que em outras palavras e mais bem elaborada, no artigo 109, parágrafo 1º, porque quando eu penso em distribuição, eu penso em distribuição por sorteio.
E pensando na distribuição por sorteio, que é a regra, eu quero que cada um dos juízos ali existentes na comarca, que poderiam conhecer daquele processo, tenha o mesmo número, não é isso? Um número igualitário de trabalho. Por isso os critérios são, jogou de novo, proporcionalidade, igualdade e aleatoriedade. Aleatoriedade é o quê? É o sorteio, não é isso? Uma coisa aleatória, não uma coisa direcionada, sob pena da gente estar ferindo ali o princípio do juiz natural. Parágrafo 2º, 109. Ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei ou ato regulamentar da Corte Superior do TJ, os feitos ajuizados serão igualmente distribuídos entre os juízos, obedecido o critério da compensação. O que seria esse critério da compensação, senhores? Pode ser que haja em determinado juízo a conclusão de 5 desses processos que estão em andamento, em outro não, tem que compensar. Os novos que surjam em distribuição têm que fazer o quê? Essa igualdade, ok? Pode ser que esse processo esteja tramitando nesse juízo, mas que por um motivo qualquer, talvez de conexão ou de incompetência, seja remetido para outro. Esse aqui ficou sem um, logo tem que ser uma compensação, porque o outro recebeu um a mais. De novo, a ideia é de uma igualdade de serviço. A ideia é de uma coisa igualitária entre os juízos. Por isso, parágrafo 2º, ressalvada eventuais exceções previstas em lei ou determinações da Corte Superior do TJ, os feitos ajuizados serão distribuídos igualmente entre os juízos, obedecido o critério da compensação, parágrafo 3º. Por exemplo, o que você está falando seria uma situação de uma distribuição dirigida, não é isso? Porque pode ser que já venha na distribuição para esse. Dirigida, aí tem que compensar, porque ele está recebendo uma carga de trabalho a mais, não passando pela distribuição por sorteio. Tudo isso, compensações existirão. E isso é muito tranquilo de ser feito, porque isso é feito pelo próprio sistema. Quem bola o sistema, não é isso? De informática já pensa em todas essas variáveis, sem dúvida alguma. Parágrafo 3º do 109. Para fins de compensação na distribuição do SISCOM, o SISCOM adotará parâmetro que permita a distribuição equânime de classes de ações entre as varas, garantindo a preservação do juízo natural. Classe de ações é porque de nada adianta um juiz ter 10 processos de conhecimento e o outro 10 de execução, não é isso? Nós queremos realmente um trabalho igualitário, levando em consideração não apenas o número de processos em cada juízo, mas também o tipo de ações, não é isso? Para que cada um ali tenha o seu trabalho desenvolvido de uma forma igualitária. É toda essa preocupação, parágrafo 4º. A compensação ocorrerá quando houver sido realizada a distribuição, a redistribuição ou mesmo a exclusão de um feito, não é isso? Que por baixa tipo deixou de existir. Parágrafo 5º. Os feitos distribuídos e anteriores ao SISCOM, esses são os velhinhos, quando cadastrado no banco de dados, não serão considerados para fins de compensação, coisa antiga já ultrapassada. Vamos lá. Parágrafo 6º, senhores. Acrescido até recentemente, aqui, 2008, ó. Observado o disposto na Lei Federal 11.419, a lei que regula os atos processuais eletrônicos, que não está na referência normativa de vocês. Serão dispensados o registro, a distribuição e o cadastramento no SISCOM de ações judiciais, de autos total ou parcialmente digitais, cujas informações e trâmites constarão de sistema eletrônico de processamento.
O Siscom serve para quê, senhores? Para os processos físicos. E a esses processos eletrônicos eu vou ter um outro sistema. Na verdade, a tentativa é de uma unificação de um processo judiciário eletrônico, de um controle, inclusive, de procedimentos em todo o país, correto? Então, essa é a ideia. Processo total ou parcialmente digital tem o seu controle fora do Siscom. É isso que está dizendo esse parágrafo 6º. Observada a lei que regula os atos processuais eletrônicos. Não, existem processos hoje totalmente digitalizados. Entendeu? Seria o caso do Projude lá no Juizado Especial, por exemplo. Há algumas implementações em alguns estados do PJE, que é um outro barato, inclusive. Entendeu? Então, podem existir controles alternativos para os processos digitalizados. Aí não vai ser distribuído no Siscom. Aí vai ser distribuído conforme essa organização desses processos eletrônicos. Então, são sistemas diferenciados para os processos físicos e para os processos digitalizados. Então, parágrafo 6 de novo, só para a gente matar. Não, do juizado especial. O juizado especial tem um controle de processos digitalizados, já estou bolando. A língua já está embolando, que chama Projude. Observado o disposto na lei federal, que dispõe sobre a informatização, é dispensado de registro a distribuição e o cadastramento no Siscom de ações judiciais por meios de autos total ou parcialmente digitais. Senhores, 109 com fé no caput, ok? 109 com fé no parágrafo primeiro, fazendo sempre aquela oposição ao Código de Processo Civil do artigo 251, não é isso? Eu quero essa atenção. Segundo o CPC, nem todo processo está sujeito a, segundo o provimento 161 estaria, ok? Compensação, critérios aqui eu fico mais tranquilo. Mas a preocupação básica, 109, parágrafo, caput, parágrafo 1º, e o parágrafo 5º, para a gente ver situações de dispensa da distribuição e cadastramento no Siscom. Não que sejam dispensados de distribuição, mas aí vai ser feito pela situação organizacional própria dos processos digitalizados. Matamos? 109, essa é a maior preocupação. 110, vamos lá. É proibido ao serviço auxiliar de distribuição reter quaisquer documentos destinados à distribuição, que deve ser feito em ato contínuo e em ordem rigorosamente sucessiva, à proporção que lhe forem apresentados. O servidor da distribuição, cheguei, segura aqui para mim que eu vou ali tomar um café, depois você distribui. Coisa nenhuma do doutor distribuindo agora. Ou seja, não se retém nada na distribuição. Toda petição inicial apresentada tem que ser imediatamente objeto de distribuição, senhores. E na ordem que vai chegando, não é isso? Essa é justamente a ideia. 110, maior tranquilidade nele para mim, julgou. É proibido ao serviço auxiliar de distribuição reter qualquer documento destinado à distribuição. Deve ser feita em ato contínuo e rigorosamente na ordem sucessiva que lhe forem apresentados. 111. Na distribuição e registro de feitos, o serviço auxiliar de distribuição observará a natureza, a competência, a classe e o assunto, conforme classificação estabelecida pelo CNJ, que é uma tentativa de unificação nacional, daquelas tabelas processuais unificadas. Lembra lá no princípio do provimento mesmo que a gente estava lidando com tabela, não é isso? É, exato, é a distribuição pegando tudo isso. Isso tudo é automatizado, isso tudo é informatizado, sem maiores problemas, então não estou preocupado com 111 também não. Parágrafo 1º do 111. Em se tratando de comarca não informatizada, pode ter alguma em Minas ainda? Tipo Chiquiri.
Se tratando de comarca não informatizada ou em caso de eventuais falhas técnicas no Siscom, a gente presta atenção ali no parágrafo primeiro. Em se tratando de comarca não informatizada ou falha técnica no Siscom. O que é falha técnica no Siscom? Não, deu pau é coisa moderna, deu tilt. Beleza? Os mais antigos vão de lembrar o que é o tilt, não é isso? Tranquilo? Parágrafo 1º, julgou. Em se tratando de comarca não informatizada ou de tilt no Siscom, observado no que couber o procedimento do 124, chegaremos lá, o diretor do foro deverá organizar a distribuição manual, senhores, observando a natureza da ação e sua ordem de entrada na distribuição. É por causa disso aqui, ó. Não se retém documento na distribuição. A distribuição tem que ser feita, não é isso? Cadê, ó? Tá aqui o 110, não é isso? Chegou documento para ser distribuído, tem que ser feito. Mesmo que não tiver luz, mesmo que não tiver computador funcionando, não quero saber. E tem que ser feita em ordem rigorosa à proporção que lhe for apresentado, nem que seja feito de forma manual. Porque eventual falha técnica no sistema ou comarca não informatizada não inibe que esse ato de distribuição seja feito de forma imediata. Ele tem que ser feito, senhores. Pegamos? Então, parágrafo 1º desse artigo 111, em se tratando de comarca não informatizada ou em caso de eventuais falhas técnicas no Siscom, o diretor do foro deverá organizar a distribuição manual, observando a natureza da ação e sua ordem de entrada na distribuição. Parágrafo 2º. A reclamação quanto à irregularidade da distribuição deve ser dirigida por escrito ao diretor do foro em 48 horas. Formalmente, que decidirá, em 48 horas, em 48 horas, decidirá formalmente sobre a reclamação. Posso eu, advogado, fiscalizar o ato de distribuição? Código de Processo Civil, por favor. Código de Processo Civil me fala que Código de Processo Civil. A distribuição pode ser fiscalizada pela parte ou procurador e, consequentemente, provimento 61 vai dizer para a gente no 111, parágrafo 2º, que eventual reclamação contra essa irregularidade é dirigida ao diretor do foro, não é isso? Que em 48 horas decidirá. 256, CPC 256. Parágrafo 3º. Decidindo ou não o diretor do foro sobre a reclamação, poderá o interessado dirigir-se à Corregedoria Geral, no prazo de 15 dias após a data em que interpôs a reclamação ao diretor. Porque o diretor do foro não tem ali 48 horas, não é isso? Para decidir. Razão pela qual, diante disso, qualquer coisa, nós vamos direto no corregedor. Prazo: 15 dias contados da apresentação da reclamação ao diretor. Parágrafo 4º. A distribuição é de ordem pública, estando sob constante correição do diretor do foro e da Corregedoria Geral de Justiça. No caso de ausência de procedimento próprio na tabela de classes, porque pode acontecer, o Serviço Auxiliar de Distribuição fará o registro provisório da petição avulsa genérica na classe petição, encaminhando-a ao juízo competente, que decidirá sobre o enquadramento na tabela de classes ou, se persistir a dúvida, submeterá à Corregedoria Geral de Justiça com indicação do fundamento legal do procedimento. Existem as tabelas de classes, não é isso? Institucionalizadas, inclusive, ali pelo Conselho Nacional de Justiça. E dentro dessa ótica, senhores, pode surgir alguma dúvida.
Chegou lá, de repente está sendo lido e não há aquele enquadramento.